água na sopa dos outros? Eu não quero que você jogue água na O sopa. Neymar não tá dando conta no Santos. Aí o Arthur vai bater também. Mas calma também, né, Cecília? Gente. Tava machucado, irmão. Gente, é sério, eu tô pensando seriamente em encontrar um psiquiatra que não é o HG. Não será HG o muchacho de Minas. Olha lá quem apareceu, olha lá. Ai, olha lá, tava demorando. É. Ai, Leonardo Jardim, um técnico que tem boas ideias, que aplica, que tem prática, que tem desenvolvimento de equipe, que tem autoridade, que comanda seus jogadores, que faz a diferença. E eu queria até falar do gol, que eu fiquei em dúvida se não estava impedido o gol do Caio Jorge. Mas não vou falar nada, porque a fase é tão ruim que a gente não pode nem reclamar das minúcias. A gente tá escondendo o rosto lá porque... Ai, não, gente, isso aí dá um azar tremendo, nunca mais, que coisa! Ô, gente, será que é verdade que o Ramon Dias... Será? Palilo é Palilão e Palilo? Vai no mercado, hein? Vai pro Inter. Palilão e Palilo? Eu já falei antes, Caio Jorge e Caio Roger. É o seguinte, se a coisa tá difícil, se você encarar que o problema e que a sua realidade é o rebaixamento, talvez seja. Nós já perdemos o Voivoda, Renata. O Grêmio, liga antes pro Mas é Ramon. impressionante esse cara desviando o foco. Ele tá desviando o foco. É Não, verdade. para aí, mas é porque ele ganhou de um lado, do melhor amigo do Pedrinho, tá desviando o aí foco, ele né? perdeu de outro. Tá desviando Mas o daí a foco. conversa dele é com vocês. Oi, muchacho, eu vou chamar o Capelanes, o que você vai dizer? Buenas. Aí, agora sim. Buenas, muchacha. Renata, rapidamente, eu não quero tomar muito tempo do programa, só avisar aí pro Trilcas. O mundo era assim quando o São Paulo ganhou do Galo antes de ontem, tá? Antes do jogo de ontem. Ronaldo tinha cabelo, Marco Aurélio Cunha era alto, vocês, Galo, não tinha nascido. Ulisses era magro, não tinha vacina da Covid, São Paulo não tinha Copa do Brasil, eu era gordo, o Galo não tinha conquistado os títulos de 21, Hulk não jogava no Galo, Abel Ferreira tava chegando no Palmeiras, não era conhecido, Fluminense e Botafogo não tinham Libertadores, esse era o mundo antes da vitória de ontem, né? Do São Paulo, com time reserva, me ajuda, gente, fez nada mais do que obrigação, para. Ai, mais uma semana, mais uma partida horrível, mais um jogo em que o Inter não compete e agora foi diante de um Cruzeiro que tem o artilheiro absoluto do campeonato, Caio Jorge, jogando muito. Matheus Pereira está no melhor momento da temporada. O Cruzeiro é um time confiante, organizado, bem comandado. Ô, Jesus. E o Inter é o Inter. O Cruzeiro querendo não perder de vista a liderança do Brasileirão. Contra um Inter em crise, com a confiança abalada. Por falar em confiança, impossível não falar de Caio Jorge. O atacante tentou até gol do meio de campo. Só que quem encobriu o goleiro Rocher foi o Matheus Pereira. Golaço para abrir o placar no Mineirão. A alegria cruzeirense durou pouco. 4 minutos depois, Tabata, da entrada da área, deixou tudo igual. O ex-colorado Wanderson tentou colocar o Cruzeiro na frente novamente, mas Rocher fez uma grande defesa. Segundo tempo, e o rei da confiança, o artilheiro do Brasileirão apareceu. Caio Jorge, de cavadinha, com muita frieza, fez o segundo gol da Raposa. Foi o 15º dele no campeonato. Para mim é muito gratificante estar fazendo parte desse clube. Eu sei um pouco da história do Cruzeiro, sei o que é o Cruzeiro. Então, ter meu nome ali junto com grandes craques, Alex, Tostão, para mim é muito gratificante. E vou continuar trabalhando, se for da vontade de Deus, eu vou ser convocado. Gabigol, que entrou no segundo tempo, quase fez o terceiro, mas Rocher segurou firme. Já nos acréscimos, Borré fez essa falta dura em Christian e foi expulso. A Raposa só administrou a vitória nos minutos finais. Final no Mineirão, Cruzeiro 2, Inter 1. O resultado aumentou a crise do Inter, que não consegue deslanchar no Brasileirão
a única competição que restou na temporada. Já o Cruzeiro segue na luta pelas primeiras colocações e agora volta as atenções para as quartas de final da Copa do Brasil. Só tem um clássico contra o Atlético pela frente. Não alívio, mas uma vitória importante. A gente já vinha fazendo bons jogos. Infelizmente, no final das partidas, a gente estava cometendo um erro aqui, um erro ali, mas hoje a gente foi bem consistente, a equipe fez uma grande partida e claro que dá confiança para jogar o clássico quarta-feira. Estamos felizes, não é? Estamos felizes porque os últimos 2 jogos em casa não tinham corrido muito bem e a gente estava a dever. Na entrada do jogo, eu disse aos nossos jogadores, eu disse, pá, hoje em dia temos que correr por nós, mas também correr por estes 45 mil que estão aqui para nos apoiar, que mesmo com 2 derrotas em casa, eles viram a nossa atitude, o nosso compromisso. Como comandante confiante no meu trabalho, eu vou sentir sempre confiante e capaz de reverter resultados adversos, né? Não é a primeira vez, não será a última na minha carreira, né, que você se depara com esses momentos. Eita, mas tá prolongado esse momento ruim, hein, Roger? Já passou da hora de reagir, acabou. Não tem mais nada, é só Campeonato Brasileiro. Nós só temos o Brasileirão até o final do ano. E é problema porque a perspectiva é ruim diante do futebol praticado. Futebol sem entrosamento, futebol que não tem frutos, que não gera gols, que não gera vitórias, é um problema. Em contrapartida, quando pega uma equipe que passa por um momento muito positivo, o Inter perde. Então o Cruzeiro jogando em Minas é muito forte, tropeçou já diante do Santos, do Ceará, não ia tropeçar outra vez, ainda mais contra uma equipe frágil no momento. Se vai trocar o treinador ou não, a diretoria tem que ter convicção, tem que saber o que faz. E o presidente tem que ser cobrado. Porque ele que renovou o contrato muito antes da hora com o Roger, ele que depositou toda a confiança nesse trabalho, então ele é que tem que ser cobrrado. Não adianta ir lá e cobrar só jogador e treinador, cobra o presidente, porque é ele o responsável por tudo isso. É ele que organiza tudo isso. Astral melhor. Edu, o Cruzeiro é um time que está bem montado, que entendeu como se joga o campeonato, tem a Copa do Brasil, uma vitória importante. Muito importante, de um rival, e que o rival sempre teve sorte de jogar aí. Acho que fazia bem 5 anos. 5 anos que o Cruzeiro não vencia o Internacional. E isso mostra que o equilíbrio, né, das duas equipes até então. Mas eu vejo assim, um Cruzeiro confiante, um Cruzeiro sabendo o que tem que fazer dentro de campo. O Caio Jorge e o Matheus Pereira estão vivendo um grande momento. Eu espero que na lista aí do Ancelotti os dois, de repente, podem estar lá nessa lista, porque tem condições para isso e está mostrando um futebol convincente para estar lá também. E pegou um Internacional abalado depois da desclassificação, um Internacional sem confiança. Por mais que você pegue um jogo da maneira como foi aquele, o Internacional tem que entender o seguinte: acabou o jogo, a desclassificação, o próximo jogo é o mais importante. Então, para tentar mudar a chavinha da desclassificação. Isso, quando não acontece, você traz uma pressão para si e é desnecessária. Agora, tem que ter tempo também para treinar e o Roger vai ser cobrado por isso, Renato. Agora, o Cruzeiro está vivendo um grande momento, vai brigar sim pelo título e a grande objetivo do Cruzeiro no ano é disputar a Libertadores no ano que vem. Olha, vamos falar de Vasco da Gama. Sexta-feira foi de vitória. 100% das pessoas que eu vi que palpitaram também deram uma vitória ao Cruzeiro. É vitória construída, com base em muita organização, principalmente. O primeiro gol do Cruzeiro é uma aula de organização. E veja só o que o Léo Jardim está fazendo com o Romero. Pega o início do primeiro gol, o nascedouro da jogada, vocês vão entender o movimento que o Romero faz. Ou seja, você tem um volante que constrói, que arremata, e você tem um 10 que marca pra cacete, que dá assistência e que faz golaço. Então, quer dizer, isso aí é tirar, né? E a gente está mostrando, inclusive, para você que está vendo pelo YouTube, a gente está mostrando a construção do primeiro gol, é uma aula de organização, né? E o segundo gol também. Né? Essa roubada de bola, essa transição rápida, o deslocamento, jogadores abrindo para a linha de passe e tal, é realmente um negócio impressionante. Organizado dentro de campo e depois vai para a coletiva e o Léo Jardim dá uma aula, inclusive de simplicidade, de aceitar
que ele não tá tendo capacidade para achar um sistema para encaixar o Gabigol, e isso vem à tona por causa das cobranças, que o Gabigol tem que entrar mais, ter mais minutos e tal. Não acho que ele foi irônico, não acho mesmo, acho que ele foi muito verdadeiro e tem sido uma aula as coletivas do Léo Jardim, mas também a organização desse time dentro de campo, Valu. Primeiramente falar de um Cruzeiro novamente dentro do Mineirão, que sai para atropelar o adversário, né? Já é de praxe desse Cruzeiro os primeiros minutos, e ali consegue um gol maravilhoso, um dos gols mais bonitos para mim do Campeonato Brasileiro. Tem gente que acha que o Matheus Pereira tentou cruzar. Me ajuda aí, né? Eu respeito, mas né, ele tentou fazer esse gol curiosamente há quase um ano atrás, né? 22 de agosto contra o Boca Juniors pela Sul-Americana, enfim. Um gol de construção coletiva, como você disse bem, o Cruzeiro. E depois disso, é uma crítica que eu faço ao Cruzeiro do Jardim, né? Eu penso que é um time que sai, faz o placar, claro, continua buscando, mas não pode dar situações ao adversário. O Inter estava inativo no jogo e aos 23 minutos o Cruzeiro acaba perdendo uma bola e essa bola acaba atravessando ali toda a área do Cruzeiro, da esquerda para a direita, e o Tabata acaba fazendo o gol. Aí o Cruzeiro começa a ter um pouco mais de paciência, né? Coisa que eu acho que deveria ter tido quando estava à frente. Vem o segundo tempo, mais um belíssimo gol. O William faz uma grande partida no segundo tempo para mim. Rouba essa bola do Bernabé, ótimo lateral esquerdo do Internacional, e faz um passe na medida, né, pro Caio Jorge, que como o Caio Jorge se posiciona bem. É impressionante como tem o time de não entrar em impedimento, a paciência, a leitura da última linha defensiva, e tá numa fase, eu nem acho que foi um grandíssimo jogo do Caio Jorge, tá? Mas o lance que ele encostou o pé dentro da grande área, ele finalizou da forma que finalizou, né? É a finalização de quem tá realmente extremamente confiante, e aí sim o Cruzeiro fez algo que boa parte da sua torcida considera que tem que fazer em alguns jogos quando está à frente. É ótimo para os torcedores ver o time pressionando, buscando o terceiro, o quarto gol, mas nem sempre você vai conseguir. Por uma questão de inspiração, por uma questão que envolve o futebol. Você não consegue concretizar em gols todas as oportunidades que você cria em uma partida. Quando o Cruzeiro faz o segundo gol, o Cruzeiro literalmente, o Inter, que já não havia conseguido criar muito, passa a ser um Inter inoperante. O Cruzeiro passa a atacar se defendendo, muita posse de bola no campo do adversário, sem a posse improdutiva, até que citou um pouco na sua coletiva o Leonardo Jardim. Os bancários, né, para usar um termo da NBA, eu acho que os bancários tiveram um papel importante, que entraram em campo. O Matheus Henrique, ele entra depois do lado esquerdo, no lugar do Wanderson, aí o Jardim fica mais protegido, né, com o Christian de um lado e o Matheus Henrique do outro. O Kaique Kenji entra bem, chamando faltas, segurando um pouco a bola lá no ataque. O Gabigol entra bem também pra mim, conseguindo até criar possibilidades, chamando um pouco de falta. E o Eduardo no lugar de um cansado Lucas Silva. Os bancários, num cenário ideal para qualquer time de futebol, o ideal é que eles entrem e façam a diferença. Mas eu acho que em alguns contextos, só de cada um contribuir com nota 6, se o time estiver vencendo, cara, já ajuda demais. E foi o que pra mim, os jogadores que saíram do banco acabaram fazendo. Uma partida de manual pra mim do Matheus Pereira, ele foi o melhor em campo. Quantos disparadamente. O Matheus Pereira, HG, ele jogou 77 minutos, marcou um gol, 2 passes decisivos, ele venceu 9 de 13 duelos, foi o melhor no jogo isso. São 4 desarmes, ele foi o primeiro em desarmes no jogo, e são 4 faltas sofridas também, o que mais sofreu faltas na partida. Só um último detalhe, o Cruzeiro chegou à 12ª vitória. Curioso é que nessas 12 vitórias, em 11 delas, o Cruzeiro precisou de marcar 2 ou mais gols para que se saísse vencedor. O Cruzeiro tem uma vitória de apenas 1-0 para cima do Vasco. Nas outras vitórias, 11 marcou 2 ou mais gols para sair
com a vitória, HG. O Guilherme Souza tá me lembrando aqui que o gol do Matheus Pereira lembrou aquele do Alex contra o Fluminense em 2003 e tem um do Messi também contra o Betis, né, Isso em 2019. Isso não quer dizer que a gente está comparando o Matheus Pereira nem com o Messi, nem com o Alex. Não, eu pessoal? tô. Não, eu não. Estamos comparando os lances, né? Aqui, pra deixar bem claro da minha parte. Pra falar da equipe do Cruzeiro, né? Só uma coisa desse gol do Matheus Pereira, Elton, desculpa. É o que eu ia voltar lá. Eu vi um lance no Instagram e contra o Boca, no ano passado, ele quase fez um gol igual a esse, só que a bola pegou na trave. E o Romero defende. Olhando para o time do Cruzeiro, né, você vê muito organização, confiança e entendimento. O entendimento, para mim, é um primoroso nessa história. Porque hoje, quando a gente fala do Matheus Pereira, o Matheus Pereira ele teve entendimento do que o Leonardo Jardim queria para ele. Então, se existiram ruídos no início da temporada, logo na chegada do Leonardo Jardim, eles já não existem mais. Ele teve entendimento da importância dele para o grupo, da forma que ele ia correr em campo, da forma que ele ia marcar em campo, e ele comprou todas as colocações do Leonardo Jardim. E o que está acontecendo com o futebol Eu dele? acho isso fabuloso. Matheus Pereira, ele tem 4 gols no Campeonato Brasileiro e 6 assistências. 6 assistências. Ele hoje, não só hoje, mas eu já batia nessa tecla na temporada passada, ele é a maior referência técnica do Cruzeiro. A maior referência técnica do Cruzeiro. O Cruzeiro hoje, é claro que o Cruzeiro ele consegue jogar sem o Matheus Pereira, como já jogou em outras oportunidades, mas eu acredito que a ausência do Matheus Pereira vai ser a falta mais sentida por tudo que ele tem representado. E olha que ele está num time que tem o Caio Jorge. O Caio Jorge hoje ele tem 20 participações em gols com a camisa do Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro. Em 20 São jogos. 15 gols marcados e 5 assistências. Hoje é impensável você cogitar dar a posição de melhor jogador do campeonato para um jogador que não seja para o Caio Jorge. E hoje, 3h30 da tarde, Ancelotti! Não tem como. Ancelotti! Não tem como. Vem aqui. Se não convocar, é boicote. Dá um abracinho aqui, e aceita. São 2 jogos que o Brasil vai ter como um amistoso de luxo, que é contra o Chile e contra a Bolívia, é isso, gente? Isso, Chile e Bolívia. O Brasilzão já está classificado. Dá essa moral, dá uma olhadinha diferente pro senhor Caio Jorge. É um jovem, mas eu chamo de senhor pelo talento que ele vem colocando. Rapidinho do Caio Jorge, ele já atingiu com o gol marcado no sábado o número de 15 gols, é o número da artilharia do Campeonato Brasileiro o ano passado. Yuri Alberto e Alejandro marcaram 15 gols. Detalhe é que ele ainda tem 17 jogos pela frente dentro do Campeonato Brasileiro. Eu não sei se está cedo, já está tarde, mas dá para eleger já o Leonardo Jardim como melhor técnico do futebol brasileiro em 2025. Pelo menos é o melhor trabalho. Notável. Cara, impressionante. Ele tem o grupo inteiro nas mãos. Inteiro. Inclusive... E ele consegue entregar um Cruzeiro, mesmo quando entram os reservas, como disse o Valu, que, cara, joga um futebol de alto nível. A gente fala sobre a entrada do Eduardo, que faz mais de uma função nesse Cruzeiro. Vai bem. A gente fala do Matheus Henrique, que entrou nesse jogo, pra mim, bem. Aí tem o Gabigol, que pra mim é um monstro. E o Kaique Kinge, que é jovem e que também entrou bem. Além dos 11 titulares, estão voando. Então, hoje, eu olho pro trabalho do Jardim e eu não consigo ver de forma diferente. Pra mim, é o melhor trabalho do futebol brasileiro em 2025. Ele tá à frente, inclusive, do Felipe Luiz. Eu não vou cometer o que o meu ídolo, Renato Gaúcho, cometeu lá atrás e dizer, mas com o Flamengo é fácil. Não é tão fácil como a gente viu, né? Mas... a passagem dele mesmo lá... Não foi ruim. Ele foi vice-campeão de Libertadores, vice-campeão brasileiro. Ele teve um trabalho ok. Um bom trabalho. Mas convenhamos, ele tem muito mais qualidade, muito mais peças de qualidade à disposição dele do que tem o Leonardo Jardim. Então hoje, para mim, o melhor trabalho do futebol brasileiro é, sem dúvida alguma, do Leonardo Jardim. Pra mim, já pode até entregar esse prêmio pra ele antes mesmo do campeonato acabar. Esse jogo é pra calar a boca dos críticos. Muitos estavam falando que tinha acabado o Galo. Outros estavam falando que o Cruzeiro não tinha condição de brigar
pelo título do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro veio aqui contra o Internacional, que é uma boa equipe, e venceu com autoridade, mostrando que tem condição de brigar até o final com o Palmeiras, com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Nós, torcedores, sabemos que vai ser difícil, porque o time do Cruzeiro é limitado ainda. O Flamengo, o Palmeiras tem um elenco melhor, todos nós sabemos disso, mas o Cruzeiro vai dar trabalho até o final, não vai desistir. E se o Palmeiras e o Flamengo dá mole, a gente vai levar sim o Campeonato Brasileiro. Então essa vitória é para calar a boca daqueles que estavam falando que tinha acabado o gás. O Cruzeiro mostrou que não acabou o gás e que está firme e forte no Campeonato Brasileiro e que vai lutar até o fim.